Boa tarde. No dia da entrega do Orçamento de Estado no Parlamento, todas as hipóteses estão em aberto. Não há garantia de aprovação. O PS disse que é preciso respeitar o tempo de decisão de Pedro Nuno Santos, mas não fecha a porta à realização do documento. O PSD e o CDS acreditam que é isso que vai acontecer depois do documento ser conhecido. Já há 2 votos contra garantidos, o do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. É hora de conhecer o orçamento, de alto a baixo. Pedro Nuno Santos não tem pressa em decidir. E é preciso respeitar, reforça o partido. Não vamos colocar nenhuma carga dramática a este tema. O PS tem um processo de decisão, eu registro que o Hugo concorda comigo que deve ser respeitado o processo de decisão do PS e acho que aquilo que deve ser valorizado nesta fase é que o PS não fechou a porta à viabilização. Isso é importante. Mas agora temos um caminho ainda para percorrer. Não houve acordo com o PS. A cor de uma linha, a do IRS jovem, esbateu-se muito. A outra, a do IRC, não. E não foi um fim-capé. O Governo não está a fazer fim-capé nenhum. Portanto, este Orçamento de Estado vai contemplar 100% das medidas que foram negociadas com o Partido Socialista, apesar de não haver acordo, se nós considerarmos que só estamos a lidar com o Orçamento de Estado para 2025, porque nós não estamos a tratar de nenhum orçamento posterior a 2025. Ontem vimos o Secretário-Geral do Partido Socialista a apresentar agora novas condições que antes não foram apresentadas, mas eu estou em crer, com bom senso, logo que conheçam o orçamento, que será um orçamento positivo para Portugal e para os portugueses, o Partido Socialista acabará por viabilizar. Este não é daqueles orçamentos de Estado de cortes que nós tivemos que aprovar para salvar o país da bancarrota socialista deixada por José Sócrates. Pelo contrário, este é um orçamento de Estado que vai melhorar a vida das pessoas. A proposta de orçamento está fechada por indicação de Montenegro e isso também pesa para a iniciativa liberal. Uma coisa é certa, conseguimos já garantir que não vamos votar a favor, porque já sabemos que o orçamento que aí vem, com tudo aquilo que se tem dito e anunciado sobre as medidas que vão constar nesse orçamento, fruto das negociações que têm ocorrido entre o Governo e o Partido Socialista, é um mau orçamento. O Chega é um vento que tem soprado sem direção. E a desta manhã não foi ir ao Parlamento para trocar mais impressões. Toda a restante oposição, sim. E à esquerda já não se fazem muitas contas. O desenvolvimento das negociações só dá mais razão ao Bloco de Esquerda. Nós tivemos uma discussão deprimente entre o Partido Socialista e o Governo sobre quem é que baixa mais os impostos, por exemplo, à EDP. Independentemente de uma eventual decisão de convocação de eleições ou não, este orçamento só pode ter a nossa rejeição e o nosso voto contra, independentemente, enfim, das consequências que advenham dessa decisão. O país precisa de estabilidade, isso é algo com que todos concordamos. Agora, não é uma estabilidade a qualquer custo e a qualquer preço. E, portanto, o que o país precisa é de um bom orçamento do Estado. Para o PAN, nós estamos perante uma incógnita orçamental. Um governo que se fecha num monólogo ou que, quando abre o diálogo, abre apenas o diálogo para o Bloco Central, PS e PSD, não nos parece que o país saia a ganhar com isso, até porque voltamos à política do vir ao disco e toca ao mesmo. A confiança do Primeiro-Ministro está mais em alta do que em baixo. E a convicção é de que o Orçamento do Estado vai ser aprovado. A entrega da proposta de Orçamento de Estado está prevista para as 14h45 na Assembleia da República, onde está Alexandra André. Boa tarde. Boa tarde, Alberta. E se for cumprido, o horário será daqui a cerca de 45 minutos, que esta proposta de Orçamento de Estado, que foi ontem aprovada em Conselho de Ministros, chegará aqui à Assembleia da República. Será pelas mãos de Joaquim Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças. É a primeira proposta de Orçamento de Estado deste governo minoritário, PSD-CDS. Virá acompanhado da equipa de secretários de Estado e também do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. Será também a primeira vez que José Pedro Aguiar Branco, o Presidente da Assembleia da República, vai cumprir esta tradição, este ritual que se faz sempre que é entregue a proposta de Orçamento do Estado. Na versão da PEN começou em 2008, faz este ano 16 anos que foi entregue aqui pelas mãos de Teixeira dos Santos, o Ministro das Finanças do PS, que veio até aqui com algum atraso e pela primeira vez com a
PEN e, na altura, um episódio caricato. Essa PEN estava vazia e acabou por ser uma situação, digamos que caricata, como dizia. Portanto, aqui a marcar este início da entrega da PEN. Agora será o governo do PSD-CDS a vir entregar, perto, como dizia então, das 14h45. Será na sala de visitas do Presidente da Assembleia da República e numa altura em que é essa a característica deste orçamento, que não tem a aprovação garantida. Ontem foi aprovado em Conselho de Ministros e depois, à noite, Pedro Nuno Santos, numa entrevista televisiva, acabou por dizer que havia tempo para decidir o sentido de voto do Partido Socialista, que não havia pressa, dizendo que os recuos do governo não foram satisfatórios e indo um pouco também aqui, ao encontro daquilo que tem sido dito pelo Presidente da República, que agora está em silêncio, prometeu ficar calado para não perturbar o processo, mas antes, pressionando para que o orçamento fosse viabilizado, disse que havia muito tempo para que houvesse essa aprovação e acreditava nela até ao último segundo. Isto porque o orçamento vai ser entregue aqui hoje, mas só vai ser discutido na Generalidade no dia 30 e 31 de outubro. Vai ser feita essa votação neste dia 31 de outubro e, se passar, vai ter a discussão na especialidade com cada ministro durante o mês de novembro, de 22 de novembro a 29, e neste último dia de 29 de novembro, então aí é que ficamos a saber se será finalmente aprovado. Portanto, ainda muito tempo para que possa haver conversas, sendo que o certo hoje é que está tudo em aberto. O orçamento é entregue sem acordo com o PS, que foi o parceiro preferencial do governo. Há outra alternativa, o Chega, que do recuo irrevogável já disse que queria evitar uma crise política. Portanto, aqui Luís Montenegro vai ter que esperar para perceber quais são as posições destes dois partidos que podem ser fundamentais para a aprovação do orçamento. Alexandre André, na Assembleia da República, aqui a dizer-nos o que está em causa no dia de hoje. Vamos agora para o Ministério das Finanças, onde está a Fernanda Fernandes. Aí está o Ministro do Dia, o Ministro das Finanças. Ele irá sair daí para entregar o documento às 16 horas na Assembleia da República. A 1/4, então, para as 3 será a entrega desse documento no Parlamento, sairá daqui um pouco antes para fazer este percurso. Chegou aqui por volta das 8h30, o Ministro das Finanças, aos jornalistas que aqui se encontravam, não quis fazer qualquer declaração, disse apenas para esperar e ver então logo mais tarde, estava a referir-se à conferência que terá lugar às 4 da tarde, para que todos então fiquem a perceber que documento é este. E este é o primeiro orçamento que o Governo vai apresentar. Resta saber se será ou não o último. O Governo avança com um crescimento de 2% para o próximo ano, também com um aumento da receita fiscal a rondar os 4%, 4,5% mesmo no próximo ano. Resta saber se esta margem que aqui está serve para acomodar todas as despesas, aquelas que já foram aprovadas no Parlamento e aquelas avançadas pelo Governo. Eu falo do fim das portagens das ex-SCUT, do alargamento do IVA da eletricidade a 6%, todas as medidas também que o Governo já esteve a negociar em termos de valorização salarial e das carreiras, seja dos professores, seja das forças de segurança e também dos militares. Como tudo isto irá ficar no caso do chumbo do orçamento. Lembro também as palavras de Mário Centeno recentemente, dizer que era preciso fazer uma almofada, tendo em conta os tempos que estavam a surgir e a incerteza face também ao clima de guerra, a aconselhar a almofada e também preocupado com a questão da despesa, a dizer que ela não tinha tido um aumento tão grande em décadas e, portanto, há aqui uma questão muito simples. Se descem impostos e aumenta-se a despesa, afinal, de onde é que vem o dinheiro? E esta será a pergunta crucial que estará também nesta conferência de imprensa. Joaquim Sarmento irá apresentar este orçamento de uma forma mais simples, porque terá dito que vão cair as medidas que não têm impacto orçamental para que o documento seja simples. Ele está fechado, mas ainda há aqui sujeito a alguma negociação com o PS. Fernanda Fernandes, com o essencial daquilo que se sabe sobre este Orçamento de Estado que vai ser apresentado esta tarde na Assembleia da República. Paulo Rangel faz um apelo ao Partido Socialista para viabilizar as contas para 2025. O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros,
usa o contexto internacional e o PRR para justificar o pedido. Eu vou fazer um apelo ao Partido Socialista. E até vou fazê-lo também, começo por fazê-lo na minha posição de Ministro dos Estrangeiros. A situação internacional é uma situação altamente instável. E, portanto, Portugal precisa de ser uma ilha de estabilidade. E, tendo nós feito esta proposta que vai ao encontro daquelas que eram as exigências do Partido Socialista para se abster, para viabilizar o orçamento, eu acho que era muito importante fazê-lo. E é por isso que eu faço um apelo ao Partido Socialista, ao seu líder, aos seus dirigentes, aos seus deputados, para, olhando para o equilíbrio, para a moderação que há nesta proposta. Veja bem, seria a primeira vez, eu vou repetir, seria a primeira vez na história democrática portuguesa que um governo não tinha o seu primeiro orçamento aprovado. Seria, portanto, um precedente do ponto de vista político e constitucional. Porquê? Porque se dá sempre uma oportunidade ao governo. E, nomeadamente, uma vez que o Partido Socialista viabilizou o programa de governo, uma vez que os objetivos do governo estavam nesse programa e que eles agora foram modulados de forma a irem ao encontro daquilo que eram as linhas vermelhas, como lhe chamou o Partido Socialista, do Partido Socialista, sinceramente eu acho que é muito importante fazer este apelo. Miguel Pinto Luz acredita que o PS vai viabilizar o orçamento porque é um processo negocial irrecusável. O Ministro das Infraestruturas diz que o Governo está a aguardar com tranquilidade. Eu estou absolutamente convencido que o Partido Socialista vai viabilizar este orçamento. Por tudo isto. Por isto que vimos hoje, pelos investimentos na habitação, pelo Governo ter cumprido integralmente com aquilo que eram os pré-requisitos do Partido Socialista. E, portanto, não, a TAP nunca esteve no orçamento e, portanto, está exatamente aquilo que a negociação com o Partido Socialista pediu. Portanto, eu digo e repito, quando estamos num processo negocial, quando uma parte pede 100 e a outra parte dá exatamente 100, eu não vejo outra hipótese senão esse processo negocial ser absolutamente irrecusável. Os timings agora são do Partido Socialista, nós estamos tranquilamente, com enorme humildade, a aguardar esse momento. Muito bem, temos agora os comentadores da RTP para falarmos um pouco sobre este Orçamento de Estado. Ricardo Paes Mamed junta-se em direto via Skype. Temos também Pedro Brinca, que está aqui comigo nos estúdios da RTP de Lisboa. Boa tarde a ambos. Ricardo, o que eu pergunto nesta altura é: há alguma margem de negociação ainda deste Orçamento de Estado em sede de especialidade? Pois é algo que só os principais partidos envolvidos neste processo é que poderão responder. Houve aqui várias iniciativas, várias tomadas de posição que já refletem alguma procura de um acordo. Ainda assim, sabemos que o resultado final que ficou na proposta do orçamento, de acordo com o que o próprio Governo diz, não corresponde àquilo que o Partido Socialista tinha apresentado como chamadas linhas vermelhas. E essas diferenças são bastante maiores do que, por exemplo, o Ministro das Infraestruturas que acabámos de ouvir sugere, que não só do ponto de vista financeiro são muito relevantes. A existência de uma medida como o IRS jovem tem um impacto sobre o orçamento que ultrapassa os 500 milhões de euros, mais de 600 milhões de euros, aliás. E, portanto, não é irrelevante saber o que é que acontece a esse dinheiro. É totalmente diferente um orçamento que abdica de uma receita de 600 milhões de euros, podendo utilizar essa receita para outros fins, para responder a necessidades que o país tem, ou optar-se por essa perda de receita. Em relação ao IRC, estamos a falar de algumas centenas de milhões de euros, mas mais do que isso temos uma visão sobre como promover o desenvolvimento económico a prazo, em que os dois partidos não concordam. Deste ponto de vista, no respeito ao IRC, houve sinais de ambos os lados de procurar uma solução de maior compromisso. Foi importante, do meu ponto de vista, parece-me que aumenta a probabilidade de um acordo, o facto do Presidente do Governo, do Ministro, terem anunciado que iriam retirar referências a futuras reduções do IRC,
porque obviamente o Partido Socialista, se aprovasse uma redução do IRC, mesmo que fosse só de 1%, se estivesse lá escrito que essa redução do IRC vai continuar nos próximos anos, isso seria, do meu ponto de vista, completamente incompatível com o programa eleitoral do Partido Socialista e, do meu ponto de vista, seja o PS, seja outro partido qualquer, parece-me que não faz muito sentido em democracia os partidos terem propostas muito claras em campanha eleitoral e depois acabarem por votar de formas radicalmente diferentes no Parlamento. O Governo retirou essa referência, mas sabe-se que a intenção do Governo é, por os efeitos, continuar a fazer a descida do IRC. Mas ao não incluí-la no orçamento, dá alguma margem ao PS, por exemplo, para dizer admitimos aprovar uma redução de 1% este ano. Se o Governo continuar a optar por esta trajetória, não voltaremos a aprovar orçamentos de Estado. Portanto, diria que há aqui alguma expectativa sobre... Em relação a estes pontos, já não estou a ver que haja muito mais negociação possível. O que é a grande surpresa que vamos discutir durante o dia de hoje é saber se o orçamento tem surpresas, se há coisas que vão surgir no orçamento que complicam muito a vida ao Partido Socialista, precisamente por ser contrário ao seu programa, aprovarem um orçamento com medidas dessa natureza. O exemplo que tem-se preciso falar nos últimos dias é a questão da TAP. Se houvesse, por absurdo, uma mensagem clara no orçamento no sentido de agora privatizar uma parte do Serviço Nacional de Saúde, obviamente que o Partido Socialista, se aprovasse o orçamento, estaria a ir completamente contra aquilo que é o seu programa eleitoral. Eu não creio que estejamos perto de extremos desta natureza. Em qualquer caso, parece-me prudente esperar para ver o que é que vem no orçamento e aí se perceberá mais facilmente se haverá esse espaço para algum progresso ou não. Muito bem, Pedro Brinca, pegando nas palavras do Ricardo, com uma maioria tão exígua na Assembleia da República, com negociações tão difíceis, com o panorama político que existe, há alguma hipótese de ainda sermos surpreendidos com alguma medida de caráter ideológico no Orçamento de Estado? Que não seja conhecida a data de hoje parece-me difícil, não é? Bem, em primeiro lugar, nós não podemos esperar que o PS pudesse entrar para o dia de hoje com o compromisso de aprovar um documento que não conhece, não é? Por isso é normal que esse acordo para esse sim ao Orçamento de Estado, por parte do PS, só possa acontecer a partir do dia 2, que é quando se conhece o documento. Não obstante, aquilo que sabemos é que existem principalmente duas linhas vermelhas, há meses que se fala nisto, tinha a ver com a questão do IRS jovem e tinha a ver com a questão do IRC. Eu parece-me que na questão do IRS jovem o PSD cedeu quase por completo, quer dizer, a proposta é muito parecida com aquela que o PS propõe. No caso do IRC, foi até meio caminho. A descida prevista eram 2 pontos percentuais, a contraproposta vai para 1 ponto percentual e aqui o PS não parece estar a ter a mesma disponibilidade negocial ou a mesma vontade de aprovar o orçamento, cedendo também algum espaço negocial. É bom lembrar que o PSD, o CDS, o Governo, ganhou as eleições por pouco, mas ganhou. O PS perdeu as eleições por pouco, mas perdeu. E se é verdade que Pedro Nuno Santos diz, e como o Ricardo também fez referência, que não pode votar em algo que descaracteriza completamente o seu programa, também é verdade que isto eram duas linhas essenciais do programa do Governo. Por isso, se nós vamos entrar neste dogma de que ceder nestes 2 pontos, e o PSD e o Governo cederam bastante nestes 2 pontos, é ultrapassar uma linha vermelha e é trair o voto que foi conferido às respectivas forças políticas, então aí nem vale a pena discutir isto no Parlamento, vamos já pelas eleições antecipadas. Por isso, é óbvio que alguma cedência terá que haver para podermos sequer encarar com bonomia a hipótese de haver o aprovamento do Orçamento de Estado. O argumentário de Pedro Nuno Santos não colhe neste momento. Acha que o PSD e o CDS conseguiram chegar a meio da ponte e que falta o trabalho no IRS jovem foi para lá do meio da ponte, foi à outra margem, não é? Se o PS está no Seixal... E agradeceu, foi à outra margem e agradeceu o contributo. O Montenegro atravessou a ponte para o outro lado da margem, não é? Pronto. Na questão do IRC foi até meio. Então, metade de 2 é 1, ainda sei matemática, não é? Creio que aí acho que é claro. Mas pronto, o Pedro Nuno Santos parece-me que está a ser intransigente. A leitura que eu faço disto é simples. Quem propunha descidas fundamentais na questão do IRC, que é o grande pomo da discórdia, era a direita, não é? Nomeadamente a Iniciativa Liberal e
PSD. Ora, os portugueses não deram a essa força política, no voto, nas legislativas, um mandato forte para a descida uma descida dessa magnitude, porque não tiveram maioria absoluta. Por isso é normal que a direita tenha que fazer cedências relativamente àquilo que era o seu programa. Mas mais do que 1% é impossível nesta altura. Aliás, 1% foi rejeitado. Era contrariar o próprio programa eleitoral. Só se Pedro Nuno Santos voltar atrás. Pedro Nuno Santos já disse que uma descida de 1% este ano apenas é tolerável se for acompanhada de um compromisso para o resto dos orçamentos de Estado da legislatura de não voltar a subir o IRC. Em sua opinião, esta exigência faz ou não sentido? Quer dizer, eu sou suspeito para falar disto porque eu tenho falado a miúdo sobre o que é que acho que é importante para a economia portuguesa e acho que a descida do IRC é fundamental. Quer dizer, se nós olharmos para aquilo que é os principais países da Europa, as principais economias da OCDE, nos últimos 20 e tal anos, todas fizeram uma enorme desvalorização fiscal. A taxação sobre empresas nestes países baixou imenso nos últimos 20 e tal anos. E se Portugal, há 20 e tal anos, estava ali na mediana da segunda metade mais elevada de impostos, não tinha uma particular desvantagem competitiva, hoje não é o caso. Porquê? Porque não acompanhou essa desvalorização. Aliás, desde 2015 até fez ao contrário. Até subiu, nomeadamente Então, através é uma das medida reservas. essencial, da sua opinião, para a competitividade da economia portuguesa? Na minha opinião, é porque realmente Portugal compara mal com aqueles que são os seus principais parceiros comerciais e as outras economias da zona euro. Ricardo Paz Mamedes, é dessa opinião? É assim tão importante este fincapé do Governo na descida do IRC? Bom, o que eu não me parece que seja correto é dizer que há uma intransigência de uma das partes quando há um processo negocial. Por todos os efeitos, o Pedro tem toda a razão quando diz que os dois partidos partem de posições que são aparentemente irreconciliáveis. E a partir do momento em que alguém diz que não aceita a posição do outro, quer dizer, não se pode atribuir a nenhum deles a intransigência. Quer dizer, é tão grave PS não aceitar as propostas do Governo, quanto ao Governo não aceitar as propostas do PS, e em última análise, ou chegam a acordo e comprometem e encontram uma via de compromisso, ou efetivamente não há acordo e a solução, acho que o Pedro dá um salto muito rápido a dizer vamos para eleições, porque antes de haver eleições ainda há um terceiro partido que pode viabilizar o orçamento, antes de ir para eleições, mesmo que não haja viabilização do orçamento, há a possibilidade de viver em duodécimos, e precisávamos agora de perder mais algum tempo, que provavelmente não temos, para discutir cada um destes cenários. Dito isto, também não estou de acordo com o Pedro em relação às questões de IRC, mas também agora talvez não seja o momento de o discutir, do seu impacto na competitividade da economia portuguesa, mas eu acho que o que vale a pena termos presente é o seguinte: não há uma forma de vermos como é que as economias crescem. E a experiência internacional tem mostrado que dificilmente alguma economia cresce simplesmente mexendo dos impostos e esperando que chove. Nenhuma descida de impostos por si só levou ao crescimento económico. Eu acho que um dos aspectos preocupantes da forma como a questão da baixa de impostos suscita é que baixar o IRC implica uma perda substancial da receita fiscal e não dá garantias nenhumas de impacto económico relevante. Ricardo, sou obrigado a interromper-te apenas para pontuar a saída do Ministro das Finanças para o Parlamento. Miranda Sarmento entra agora no automóvel que o vai levar à Assembleia da República. Naturalmente que terá com ele a PEN do Orçamento de Estado, da proposta de Orçamento de Estado para 2025, a proposta da Aliança Democrática, ou a coligação que venceu por pouco, mas que venceu as últimas eleições. Pedro Brinca, para terminar, como o Ricardo disse, e com razão, há ainda a questão, antes de eleições, há ainda a possibilidade do Chega viabilizar este orçamento, há também a possibilidade de uma governação por duodécimos. E o PPR, como é que ficaria nessa situação de duodécimos? PRR. Na situação do duodécimos, creio que o grande problema seria qualquer desvio orçamental a algum projeto que estivesse em curso, que implicasse alguma variação na dotação orçamental que estava prevista. E essa, creio que num orçamento, ao governar-se em duodécimos, seria fortemente bloqueada, não é? Isso seria o principal entrave. Não é impossível, mas torna tudo, obviamente, bastante mais difícil, naturalmente. Não?
Eu agradeço a vossa participação, Pedro Brinca, Ricardo Paes Mamed, aqui numa análise àquilo que sabemos sobre o Orçamento de Estado. Vimos há pouco o Ministro das Finanças dirigir-se para a Assembleia da República, cerca das 14h30, portanto, dentro de aproximadamente 25 minutos, ele irá entregar ao Presidente da Assembleia da República o documento, a PEN, com o documento do Orçamento de Estado da proposta para este ano.